Bom dia, aula de História e Português. História. Vamos ver cidadania. Direitos exercidos por um cidadão. Cidadania é a permissão atribuída a um cidadão para exercer os seus direitos e garantias de natureza civil, política e social. Exercer a cidadania é garantir que todos os seus direitos sejam colocados em prática através do povo de uma determinada região. Cidadão é a classificação usada para definir um indivíduo que vive em uma sociedade. Diante disso, ser cidadão é gozar dos direitos e deveres que emanam de uma nação. Todo cidadão tem o direito de participar ativamente das decisões de um país. Isso inclui a escolha dos governantes que lhe representam. Por exemplo, um voto é um exemplo de direito político, logo, é um exercício de cidadania. Importância para a sociedade. Como surgiu a cidadania? A ideia de cidadania surgiu na Idade Antiga após a Roma conquistar a Grécia, se expandindo para o resto da Europa. Apenas homens e proprietários de terras eram cidadãos, diminuindo assim a ideia de cidadania, já que mulheres, crianças, estrangeiros e escravos não eram considerados cidadãos. A garantia da cidadania está entre os objetivos de educação de um país. Além disso, os direitos e deveres podem variar de acordo com cada nação ou grupo social. Em alguns países, o exercício da cidadania pode ser comprometido em razões de questões políticas e econômicas. O Estado é responsável por assegurar a liberdade e o acesso aos direitos individuais. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi desenvolvida pela Organização das Nações Unidas, ONU, com a proposta de enumerar os direitos fundamentais do cidadão, independentemente de sua localização geográfica. Português. Pronomes possessivos. Os pronomes possessivos são aqueles que indicam a posse de algo. Eles variam em gênero e número, conforme as pessoas que detêm algo e o número de coisas que lhes possuem. Exemplos de frases com pronomes possessivos. Aquele computador é meu, pronome possessivo masculino no singular. Essas são minhas coisas, pronome possessivo feminino no plural. Tabela de pronomes possessivos. Pessoas do discurso, pronomes possessivos. Primeira pessoa do singular, meus e minhas. Segunda pessoa do singular, teus e tuas. Terceira pessoa do singular, seus e suas. Primeira pessoa do plural, nossos e nossas. Segunda pessoa do plural, vossos e vossas. Terceira pessoa do plural, seus e suas. Algumas regras básicas para o uso dos pronomes possessivos são: número 1. A forma seu não é um possessivo quando resulta da alteração fonética da palavra senhor. Por exemplo, muito obrigado, seu José. Segundo, os pronomes possessivos nem sempre indicam posse. Podem ter outros empregos, como indicar afetividade, por exemplo, não faça isso, minha filha. B. Indicar cálculo aproximado, por exemplo, ele já deve ter seus 40 anos. C. Atribuir valor indefinido ao substantivo, por exemplo, Marisa tem lá seus defeitos, mas eu gosto muito dela. 3. Em frases onde se usam pronomes de tratamento, o pronome possessivo fica na terceira pessoa. Por exemplo, Vossa Excelência trouxe sua mensagem?
4. Referindo-se a mais de um substantivo, o possessivo concorda com o mais próximo. Por exemplo, trouxe-me seus livros e anotações. Em algumas construções, os pronomes pessoais oblíquos átomos assumem valor de possessivo. Por exemplo, vou seguir-lhe os passos, igual a vou seguir os seus passos. Agora vamos fazer atividades no livro. Parte de História, página 206 a 212, Português, páginas 34 a 37. Boa aula, um beijo da tia Paula.